Um vídeo aqui breve, ou pelo menos alguns vídeos breves para mostrar um pouquinho sobre notação científica. Foi a pedido de alguns alunos que não souberam como explicar aos adultos que os auxiliam, né? Então, espero que o vídeo contribua. É um vídeo para explicar e para ensinar a explicar, na verdade, aos alunos, né? Esse conteúdo é um conteúdo de 8º ano e eu fiz recentemente aulas para o meu 8º ano sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu separei aqui um site qualquer falando sobre notação científica e vou ler um pouquinho o texto e tecer alguns comentários. Então, a notação científica é uma forma de escrever os números usando potência de base 10. E aí eu preciso que você entenda o que é potência, né? A potência é a multiplicação repetitiva de um número. Então, quando eu apresento potência, geralmente eu pego números mais simples. Vamos botar aqui um 2 elevado à 4ª potência. Isso aqui significa uma multiplicação repetitiva do número 2 por ele mesmo, numa quantidade de repetição determinada pelo expoente. Então, são 4 repetições dessa multiplicação, desse número 2, nessa multiplicação. E aí, o resultado seria 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Assim, 2 elevado à 4ª potência vale 16. Então, feita aí a introdução sobre o que significa potência. E ali, quando diz potência de base 10, ele está se referindo ao número que fica se repetindo. Então, seria, por exemplo, 10 elevado à 4ª potência. Esse 10 aqui grandão, assim como o 2 elevado à 4ª potência que eu escrevi antes, esse 2 aqui de baixo, grandão, ele é chamado base da potência. E esse pequenininho de cima é chamado expoente. A gente sempre lê como 4ª potência, 5ª potência, 6ª potência, sempre lendo o número como uma ordem, né? Porém, 2ª potência e 3ª potência, a gente tem uma outra forma de ler. A gente pode chamar de 10 ao quadrado ou, no caso de um expoente 3, 2 ao cubo, né? Ou 2 à 3ª potência ou 10 à 2ª potência, elevado à 2ª potência. Enfim, vamos lá. É utilizado para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Bom, nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal. Então, ele cresce de 10 em 10, né? A gente tem que 10 unidades vai gerar uma dezena. E 10 dezenas vai gerar uma centena. 10 centenas vai gerar uma unidade da classe seguinte, unidade de milhar. Depois, 10 unidades de milhar vai virar uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar vai virar uma centena de milhar. E assim a gente vai pulando de unidade, dezena e centena a cada classe, né? E as classes são unidades simples, milhares, milhões, bilhões, trilhões. Então, a gente vai aprender como representar números que são muito grandes, como trilhões, quatrilhões, de uma forma menor, mais reduzida, evitando assim falhas de cálculo, formas muito utilizadas de fato na ciência, né, em pesquisa. Então, por daí o nome notação científica, porque facilita muito os cálculos quando a gente representa os números nesta forma. Então, vou botar aqui um exemplo, um número aqui. Deixa eu ver. Vou botar vários zeros, que assim fica bem difícil de ler, né?
Mas como é que a gente lê o número? Conta 3 casas, 3 casas, 3 casas, 3 casas. Cada trio é unidade, dezena e centena, né? Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. E assim vai. Mas como é que eu vou ler esse número? Eu vou ter que entender que aqui é a classe das unidades simples, classe de milhares, classe de milhões, classe de bilhões e classe de trilhão. Então, a leitura disso aqui é 2 trilhões. Imagina fazer conta com números com essa grandeza, né? Com esse tamanho. Então, a gente abrevia essa escrita representando na notação científica. E aí você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas, né? 12 zeros aí. E eu vou reduzir esse número tão grandão ao número 2 e multiplicar por 10 elevado a 12, que é a grandeza que eu tô abreviando, né? Tá aqui, 10 elevado a 12. Isto significa 2 trilhões, assim como isto significa 2 trilhões. Então, vamos continuar a leitura. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos, como eu expliquei. E aqui embaixo está a formatação do número na notação científica. É o número aqui na frente, que ele está chamando de n, multiplicando por uma potência de base 10, que vai trazer a grandeza do número, elevado a um expoente que ele chamou de nzinho ali, né? Então, sendo o n maiúsculo um número real, porém não qualquer número, eu não posso reduzir de qualquer forma. Para estar no padrão de notação científica, esse número que fica na frente da potência, ele tem que estar compreendido de 1 até menor que 10. Então tá ali. N maiúsculo é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. E o nzinho, que é o expoente, ele é um número inteiro. Número inteiro significa que não vai aparecer fração, não vai aparecer raiz, não vai aparecer números com vírgula, né, que são os números decimais, mas pode aparecer tanto valores inteiros positivos quanto negativos. E esse negativo expressa exatamente que o número é muito pequeno. Quanto, entre aspas, ficar maior o negativo, né? Eu boto entre aspas assim porque traz na prática, uma conclusão invertida do nosso senso comum, né? Então, se eu tenho um 12 positivo, é porque tem uma grandeza de trilhões. E se eu tiver um 12 ali negativo, isso significa que o número é muito, 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 muito pequenininho, né? Tem até uma propaganda, se não me engano, era da Coca-Cola. Não vou saber contar em detalhes, mas me marcava muito naquela propaganda o cálculo das probabilidades de alguma coisa acontecer. Aí ele dizia que a chance de alguma coisa acontecer era de 0,1, aí depois as chances iam se reduzindo, né? E à medida que as chances iam se reduzindo, ia acrescentando zeros aqui depois da vírgula e antes do 1. Então, quanto mais distante da vírgula para lá esse 1 vai ficando, e a vírgula aqui na frente, significa que menor é a informação numérica que está sendo transmitida. E aí eu tento trazer uma comparação também com dinheiro, né? Quando você representa R$1, você tem isso aqui, R$1. Quando você representa 10 centavos, você tem isso aqui. Quando você representa 1 centavo, você tem essa escrita aqui. Então, você percebe que quanto mais o 1 está correndo para lá, menor é o valor, né, significativo ali do número que está representado. Enfim, a notação científica vem justamente para abreviar
essa grandeza quando é muito grande e quando é muito pequenininho também. E aí ele traz aqui alguns exemplos. Olha o número 6, 590, 000, 000, 000. Como é que a gente lê esse número, né? A gente tem aqui classe das unidades, milhares, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, certo? Então, são 6 quatrilhões, 590 trilhões e acabou, né? Porque todos esses aqui estão zerados, a gente não vai ler mais. Beleza, então, como é que eu vou fazer esse número ficar com uma aparência menor? Eu vou ter que perceber que a vírgula, quando não aparece, está no fim do número aqui, né? Igual quando a gente pensa em dinheiro, R$1, posso escrever assim ou posso escrever assim, né? A vírgula não deixou de existir, a vírgula tá aqui, ó. Tá no final. Sempre que a vírgula não é evidente, é porque após ela tá tudo zerado. Então, ela some e fica implícita que ela tá ali. Então, estamos aqui com a vírgula no finalzinho aqui do número. Eu preciso colocar na notação científica. Então, eu vou ter um número multiplicando uma potência de base 10 elevada a um expoente. Como é que eu vou saber o número que fica aqui na frente? Bom, o número significativo que aparece aqui é esse aqui, certo? Todo mais é zero. Então, vou me concentrar nesses números diferentes de zero que estão aqui na frente, formando uma informação, né, mais palpável. Tenho aí 659. Só que 659 é muito grande, está fora do padrão. Esse número que fica aqui, ele tem que ir de 1 a 10, sem chegar no 10, né? Tem que ser menor que 10. Enfim, então eu tenho que fazer 659 ser lido como 6,59. Porque se eu ler esse número com a vírgula aqui, depois do 5, já está fora do padrão. Vai dar 65,9, é um número que ultrapassa 10, né? Já não está na notação científica. E se eu ler 659, eu vou entender que parei a vírgula atrás do 9. Também é um número muito gigante que não está no padrão da notação científica. Então, eu preciso que a vírgula esteja formando um número menor que 10. A vírgula vai ter que parar aqui, formando um número 6,59. E aí, eu vou contar quantas casas a vírgula pulou lá do final até aqui na frente. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pulou 15 casas até ela parar ali. Então, o número vai receber na potência de base 10 o expoente 15. Vai ser 6,59 vezes 10 elevado a 15. Assim como você pode ver ali do lado. Perceba, 15 é um valor positivo e você pode perceber que o número é muito grande, né? É um número grandão. Depois você vai ver no próximo exemplo o significado do expoente negativo. Deixa eu apagar para explicar o próximo. Próximo exemplo, 0, olha quantos zeros. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Nossa, difícil de ver. Vou aproximar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E termina com 16. Então, o número significativo é esse 16 aqui, né? Eu vou pegar a vírgula que tá aqui, correr até que esse 16 tome um tamanho de valor entre 1 e 10. Então, é bom que a vírgula pare aqui no meio, certo? Porque se ela parar antes, o valor vai ser 0,16, não vai nem ter chego a 1. E se ela parar depois do 6, o valor 16 não nos interessa. E lembrando que zeros à frente, por exemplo, 2.
0,2, 0,02, 0,0002, esses zeros à frente, à esquerda, é até clássico, né? As pessoas costumam dizer que você não vale nada, e chama você de zero à esquerda. Então, o zero à esquerda da parte inteira não tem peso significativo. Então, correr a vírgula dessa posição para essa posição vai fazer todos esses zeros aqui ficar à esquerda, perdendo seu valor significativo. Entre o 16 e a vírgula já é diferente, ele traz outra informação. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que contar as casas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí pulou 11 casas para a direita, ficando o número 1,6 vezes 10, que é o padrão da notação científica, elevado a menos 11. Então, o que eu quero que o aluno perceba? Que quando o movimento da vírgula foi para a esquerda, nossa, que certo horrível. Quando o movimento da vírgula é para a esquerda, você vai ter valores positivos, valores que aumentam no expoente. Vou botar aqui, aumenta, né, para lembrar do positivo. Quando ele corre para o outro lado, você vai ter valores no expoente diminuindo. Fica negativo o expoente. Quando eu movimentei para frente, ficou 15. Quando eu movimentei a vírgula para a direita, para trás, ficou negativo o expoente. Beleza. Vamos continuando a leitura. Transformar um número em notação científica. Veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Por que um algarismo? Para você ficar exatamente com um tamanho, ele está se referindo a esse número que fica aqui na frente, para você ficar com um valor menor que 10. Segundo passo, colocar o expoente na potência de 10 e o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. Beleza. Como assim diminuiu e aumentou? Vamos lá. Se ao andar com a vírgula, o valor do número diminuiu, por quê? Por exemplo, 250. Se a vírgula veio para cá, de 250 passou a ser 2,50. Então, o valor diminuiu. É o que está dizendo aqui, ó. Se ao andar com a vírgula, o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Nesse caso aqui, é 2,5 vezes 10 elevado a 2, porque eu pulei 2 casas, né? Para dar a grandeza de 250. Você pode ver que 2,5 vezes 100 vai dar o número inicial aqui, de 250. E o contrário acontece. Se eu tenho um número, vamos botar aqui, 0,012. Se eu correr a vírgula 2 casas para lá, de 0,012 ele passa a ser 1,2. Então, aumentou o número com esse movimento de vírgula, né? Ele era tão pequenininho, de 0,012, e passou a ser 1,2, trazendo um valor maior do que ele tinha antes. Se ele faz esse movimento aumentando o valor, que é o que está escrito aqui, se aumentou, o expoente ficará negativo.
Bom, só falei isso mesmo para traduzir, ó. 2 casas puladas, expoente negativo em 2. No número 2. Isso. Terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Belezinha. Primeiro exemplo. Vamos fazer o exemplo aqui. Primeiro exemplo, 32.000. Como é que eu vou responder em notação científica 32.000? Perceba que 32.000 tem vírgula aqui no final. O valor significativo dele é o 32, o restante é 0. Então, eu vou movimentar essa vírgula para ficar aqui no meio, formando um valor menor do que 10. Até aqui o texto disse que é para pular, deixando uma casa na frente, né? É para o valor ficar menor que 10. Então, vai ficar o número 3,2 multiplicando uma potência de base 10, cujo número que vai ao expoente é a quantidade de casas que eu pulei. 1, 2, 3, 4 casas. Então, expoente 4. Perceba, 32.000 é um número grande. Então, o expoente é positivo, ok? O próximo número é muito zero aqui, né? Vou ampliar para contar junto. O que vai acontecer? Número significativo aqui é esse 911 aqui. Então, eu sei que vai ser 9,11 a informação para ficar menor que 10. Então, a vírgula vai sair daqui da frente e vai vir parar aqui depois do 9. Quantas casas vai pular? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 casas, porque ainda pula esse 9 aqui. 28 casas. É o que o texto diz aqui embaixo, ó. 10, então, a menos 28. Por que negativo? Porque o número não tinha tamanho de 9. O número era pequeniníssimo. Então, era 0, um monte de zero, mostrando o quanto minúsculo era a informação numérica desse valor. Então, expoente negativo, porque ele informa que é o peso, mas é um peso muito pequeno. Beleza? Vamos encerrar aqui e vou tentar fazer um outro vídeo falando sobre as operações com notação científica. Espero ter contribuído e facilitado aí com o entendimento de como transformar um número que não está em notação científica, que é muito grande ou muito pequeno, em notação científica. Até o próximo vídeo.